Olha, para comentar esse assunto, eu já chamo Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Manhota, você trouxe a sua análise do quanto isso poderia, de fato, impactar a vida dos americanos, né? A vida da população até menos favorecida dos Estados Unidos. Na sua avaliação, o que significa esse recuo da Casa Branca? Boa tarde para você. Oi, Débora, boa tarde. A gente antecipou aqui ontem no 360 que esse seria muito possivelmente o resultado. O resultado efetivamente é uma derrota política para o presidente Trump, que está testando os limites institucionais, como a gente também já havia dito aqui. De certa maneira, há dois responsáveis principais por esse recuo. Em primeiro lugar, como a Mari disse, talvez a palavra de ordem seja confusão. Foi uma declaração, uma decisão com poucos contornos claros. Ela foi muito abrangente e, portanto, gerou muito ruído. As próprias instituições que ficaram encarregadas de promover o congelamento não tinham clareza exatamente de como isso deveria acontecer. E, portanto, a falta de instruções mais específicas levou a uma grande confusão. Para vocês terem uma ideia, em princípio, a Casa Branca disse que os programas sociais mais importantes que impactam a sociedade de maneira mais direta, como a Previdência, o Medicaid, por exemplo, que é o mais perto que os Estados Unidos têm de um sistema de saúde universal para pessoas com, enfim, mais vulnerabilidade, não seriam afetados, mas foram os primeiros a sofrer revés. E isso gerou um burburinho enorme institucional e já perante vários grupos sociais. O segundo elemento, claro, foi o elemento judicial. A gente sabe que perante a Constituição americana é competência do Executivo gerenciar a execução do orçamento, mas a definição e a aprovação desses recursos é o que na Constituição é chamado de Power of Purse e ela é exclusivamente competência do Congresso. Além disso, a gente citou aqui ontem a lei de 1974 do governo Nixon, que determinava contornos muito específicos caso o presidente quisesse voltar atrás em alguma deliberação do Congresso sobre orçamento, que não foi respeitado no caso do Trump. Então, eu diria que esse revés sofrido nesse momento se dá justamente por essas duas razões. É um recuo, porque percebeu-se que os danos, né, de capital político, dada a confusão, seriam difíceis de contornar, e depois porque o revés jurídico veio muito rapidamente, né? Então, a gente pôde perceber, assim como tem acontecido no caso da imigração, que Trump vai até o limite com as suas equipes e quando encontra barreiras que são um pouco mais duras de transpor, ele volta atrás, né? Então, estamos falando aí de um exemplo claro em que esse mecanismo de novo acontece, Débora. Muito obrigada, Fernanda Manhota, pela sua análise.